Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. É terceira série, é Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Muito bem, hoje nós temos aqui o professor Jurandir Soares, disciplina Química, e o assunto, o conteúdo de hoje é equilíbrio químico. Nós vamos dar uma continuidade aqui em equilíbrio químico. Nós já começamos na semana passada e vamos dar continuidade. E a data de hoje, 9 de novembro de 2022. Já estamos, portanto, no dia 9 de novembro de 2022. Bom, como é de praxe, a gente sempre coloca para vocês aqui, tá, o nosso roteiro de aula. Vamos então para o nosso roteiro de aula. Vamos lá, olha só. Aqui nós temos o seguinte, ó. O objeto de conhecimento é equilíbrio químico, equilíbrio químico. E os objetivos, nós vamos compreender o conceito de reações reversíveis e irreversíveis, conceituar e identificar os fatores que interferem no equilíbrio químico, identificar fatores que afetam o equilíbrio químico e usar o chamado princípio de Le Chatelier, tá? Que vamos prever o sentido de deslocamento de equilíbrio aplicando aí o princípio de Le Chatelier. Muito bem. Lógico também que nós vamos trabalhar a parte de questões, exercício de classe e de casa também, tá bom? Então nós vamos começar aqui, pessoal, abordando o conceito aqui, a introdução de equilíbrio químico, certo? Temos aqui a introdução de equilíbrio químico. O que é que nós temos aí, ó? Que equilíbrio químico é o nome dado ao ramo da fisicoquímica, né? Que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, uma direta, em que os reagentes se transformam em produtos, e uma reação chamada reação inversa, que é quando os produtos se transformam em reagentes. Então essas reações apresentam a mesma velocidade, né? Então o equilíbrio é colocado dessa maneira, equilíbrio químico. E professor, e qual é o símbolo de equilíbrio químico numa reação? É sempre dessa maneira aqui, ó, tá? É como você tem aqui, por exemplo, os reagentes, ó, reagentes, e aí você tem os produtos. Então, o que identifica o equilíbrio químico são essas duas setas, reação direta, que é no sentido reagente para produto, e a outra no sentido inverso, que é produto se transformando em reagente. Então, toda vez que tiver essas duas setas aí é porque a reação ela vai estar em equilíbrio, chamado equilíbrio dinâmico, certo? Então, o símbolo de equilíbrio químico está aí, beleza? Para isso, vamos colocar um minutinho para você fazer um print, por favor. Ok, meus amigos? Então tá aí. Equilíbrio químico trata justamente dessa forma aí, tá? E o símbolo, não esqueçam, essas duas setas aí. Bom, aí nós temos aqui, ó, tá? Vamos falar um pouco das reações reversíveis e irreversíveis dentro de equilíbrio químico, tá? Que é uma coisa que nós não abordamos na aula passada, né? Por isso que é a continuidade. Então, o equilíbrio químico, na verdade, ele é um fenômeno que ocorre com reações químicas reversíveis. Reações químicas reversíveis entre reagentes e produtos. Ok? Então, quando uma reação é direta, está se transformando em reagente em produto.
Já quando ela ocorre de maneira inversa, é porque os produtos estão se transformando em reagentes. E em função disso, pessoal, aqui nós vamos trabalhar o deslocamento de equilíbrio. Então, uma reação, ela pode, lógico também que nem toda reação é reversível. Tá? Para ela ser reversível é quando o reagente se transforma em produto ou quando o produto se transforma em reagente. Aí está consignado aí o famoso equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Perfeito? Então, trata-se desta maneira sobre equilíbrio químico. Então, vamos colocar também um minutinho para você colocar um print aí, por favor. Ok, então está posto que toda reação que for reversível é quando o reagente se transforma em produto e produto se transforma em reagente. Tudo bem, pessoal? Vamos dar prosseguimento então falando aqui, ó. Esse aqui é importante, ó. Para ocorrer equilíbrio químico é necessário. Vamos lá. Olha só o que é necessário para ter um equilíbrio químico. Isso aqui é importante, tá? Que a temperatura seja constante, né? Por isso nós vamos ter a constante de equilíbrio. O sistema não tenha trocas com o meio ambiente, um sistema fechado. E aí, olha só, quando um ponto de equilíbrio é atingido nas reações reversíveis, tem a velocidade das reações direta e inversa são iguais. Então, no momento em que a velocidade da reação direta foi igual à velocidade da reação inversa, aí acontece o equilíbrio. E a concentração constante das substâncias presentes na reação. Tá? Por isso que, se alterar a temperatura, pressão e concentração, vai deslocar equilíbrio. Tá? Mas no momento em que ocorre o equilíbrio químico, tem que ter a velocidade, principalmente a velocidade das reações direta e inversa sejam iguais. Tá bom? E nós vamos fazer questões, pode ter certeza. Vamos já dar uma adiantada na programação para a gente resolver questões. Hoje temos muita proposta para vocês aí. Tá bom? Importante que você pontue essa condição de equilíbrio, né? Que a velocidade da reação direta, isso vai ser tema de questão, ó, que a velocidade das reações direta e inversa são iguais. Aí você mantém justamente o equilíbrio químico, tá? E o equilíbrio químico ele é apresentado em várias situações, né? Nós vamos colocar no cotidiano também, onde é que pode ocorrer equilíbrio químico, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor. Ok. Voltamos para mostrar para vocês, está aqui, ó.
que quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais, atinge o equilíbrio químico. Aqui nesse momento ocorre o equilíbrio. Muito bem. E aí vamos mostrar aqui também para vocês, ó. Olha aí, mais uma vez aqui, as condições para a ocorrência de um equilíbrio químico. Se a reação for reversível, a reação tem que ser reversível, quando a velocidade da reação direta for igual da reação inversa, que a gente já tinha falado sobre isso aqui, e se a reação ocorrer em ambiente fechado, no caso dos gases, né? Porque senão vai haver diferença. Então, nessas condições, pessoal, o equilíbrio químico ele é medido, né? Ele tem unidades, é medido em duas grandezas, né? A constante chamada constante de equilíbrio, que nós vamos apresentar para vocês, e o grau de equilíbrio, tá? E essa constante, ou esse grau de equilíbrio, pode ser alterado quando ocorrem mudanças de, olha só, concentração, certo? Temperatura, pressão e uso de catalisadores. São essenciais, né? São essenciais. E aqui nós temos, né? Vamos mostrar duas situações para vocês. Agora, esse aqui também torna-se importante, ó. Olha, nós temos dois tipos de equilíbrio, pessoal. Dois tipos de equilíbrio. O chamado equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. Pois bem, o equilíbrio homogêneo são aqueles em que todos os participantes da reação, quer seja reagentes, quer seja produto, né, estão no mesmo estado de agregação. Tá? Ou seja, forme um sistema homogêneo. Tá? O resultado é homogêneo. E geralmente os equilíbrios homogêneos são formados apenas por gases, ó, porque misturas gasosas são monofásicas, apresentam uma única fase, pessoal. Pode observar que nessa primeira reação, ó, tanto o hidrogênio, quanto o iodo, quanto o ácido iodídrico, que é o HI, são gases. Ó. Então, se todos estão no mesmo estado físico, né, ele vai ser homogêneo. Tá? Então, por isso que misturas gasosas são sempre monofásicas. Olha como o conceito é da mesma... Professor, é o mesmo conceito de mistura homogênea e heterogênea? Tá? É um sistema heterogêneo. É sistema homogêneo. O sistema heterogêneo, o equilíbrio heterogêneo, é o contrário, né? São aquelas em que pelo menos uma das substâncias participantes da reação está em estado físico diferente. Pode ser no reagente ou pode ser no produto. Ó, tá? Porque você pode observar que apresentam duas fases, né? São polifásicas. Se você observar o exemplo, o carbono está no estado sólido, mas o oxigênio no estado gasoso e o monóxido de carbono no estado gasoso. Então, se você tem gás e sólido, é lógico que vai ser heterogêneo. Não há dúvida disso, não resta dúvida. Tá? Então, é para isso que é preciso mostrar direitinho essa situação dos equilíbrios homogêneo e equilíbrio heterogêneo. Tá? Eu vou dar um tempo para você fazer um print, porque não dá tempo para você copiar tudo, né? Vamos colocar aí 1 minutinho na tela. Ok, meus amigos, então tá aí. Então nós temos aqui, portanto, o equilíbrio homogêneo. Então tá aqui, o equilíbrio homogêneo, todos estão na mesma fase, ó, gás, gás e gás. E temos também o equilíbrio heterogêneo. Heterogêneo aqui é sólido, aí tem gás. Sólido com gás, a mistura heterogênea, né? Ok? Então vamos lá.
E aqui nós vamos classificar, isso aqui vai ser para você fazer, né? Falando sobre homogêneo e heterogêneo. Classifica os seguintes equilíbrios em homogêneo e heterogêneo. Então, cada uma dessas reações, você vai dizer, estão em equilíbrio, ó, porque tem a setinha aí, ó. Ou tem as duas setas, ou tem essa seta aqui. Pode ser representada assim, não tem nenhum problema colocar o equilíbrio dessa maneira. Aqui representa também equilíbrio, ou assim, ou as duas setas, viu, pessoal? Então, todas estão em equilíbrio. E ele quer classificar esses equilíbrios em homogêneos e heterogêneos. Tá? Então, você vai colocar do lado, da letra A até a letra F, você vai dizer se vai ser homogêneo ou heterogêneo. Tudo bem? Só isso. Questão muito fácil, né? Mas vamos colocar, como são vários itens, vamos colocar 2 minutos para você responder aí. Um exercíciozinho de classe aí, rapidinho. Então, né, responder aqui a nossa questão. Bom, na primeira, na letra A, nós temos o seguinte, ó. Todos são gases, né? Todos são gases. Então vai ser o quê? Homogêneo. Então na letra A, você vai colocar homogêneo. Na letra B também vai ser homogêneo, porque todos estão no estado gasoso, não é? A outra vai ser homogêneo, ó. Pode ver. Ácido mais álcool produzindo éster mais água, tá? Quando ele não coloca assim é porque está todo no mesmo estado físico, por exemplo, no estado líquido. Tá? A letra D também é homogêneo. Agora, pessoal, a letra E não. Observe que tem aqui, tá? Vou só melhorar aqui então. Ó, aqui você tem sólido e tem gás, ó. Então aqui é heterogêneo. Na letra F também tem sólido, tem aquoso e tem gás, ó. Tá? Tem 3 estados físicos, também heterogêneo. Então somente os dois últimos, a letra E e a letra F, são sistemas, são equilíbrios heterogêneos, tá? Os 4 primeiros são sistemas homogêneos, Ok, pessoal? E isso é importante, né? Para que você possa entender, tá, o assunto. Aqui nós vamos falar, então, dos processos, né, reversíveis. Olha aí, ó. Processo reversível e irreversível. Os reversíveis, olha só como é que está aí, ó. São processos que reagentes e produtos são consumidos e produzidos ao mesmo tempo. Então, o recipiente tem que ficar fechado, ó. Os reagentes e os produtos das reações reversíveis são separados por uma dupla seta. Tá aí, ó. Tá?
água no estado líquido passando para água no estado de vapor. E a reação inversa seria vapor se transformando em líquido. Aí se mantém equilíbrio, certo? Durante as transformações físicas, o sistema vai se manter em equilíbrio, principalmente se o recipiente estiver fechado, certo? Então seria bom você fazer aí essas observações, essa análise, tá bom? Para isso vamos colocar aí 1 minutinho para vocês. Ok, meus amigos? Então tá aí. Sobre os processos, então, reversíveis, ó, tá? Com certeza eles são produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Tudo bem? Ó, aí você tem a reversibilidade das reações químicas. Como é, então, essa reversibilidade? Os exemplos podem sugerir que qualquer reação de síntese... O que é uma reação de síntese? Quando eu tenho duas ou mais substâncias reagindo, produzindo uma única substância. Certo? Pode ser invertido numa reação de análise. Análise é decomposição. Ó. Isso não é verdade, pessoal. Somente algumas reações podem acontecer isso. São as chamadas reações reversíveis. Tá? Por exemplo, H2 mais O2 produziu água. Aí se você pegar a água e decompor, vai ficar H2 mais O2. Aí sim você pode dizer que ocorreu uma reversibilidade. Tá? A reversibilidade dessa reação. Mas nem todas as reações são reversíveis. Nem todas. Tá? Então são chamadas reações sucessivas. Né? Então eu posso sim reagir H2 mais O2, produzir água, ou decompor a água em H2 mais O2. Tá? Mas a princípio nem toda a reação ela será considerada reversível. Tá? Reversível, tudo bem? Pois vamos lá então. E aqui é o símbolo, né? Uma reação reversível, ela pode ocorrer nos dois sentidos. Está aí o símbolo, tá? É o que nós já colocamos para vocês. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Quando é que a reação vai ser reversível? A mais B produzindo C mais D. Aqui você tem a velocidade 1, ó, igualando com a velocidade D, 2. Vai ser C mais D produzindo A mais B. Então, quando isso aqui se iguala, quando V1, eu posso até colocar assim, ó, quando V1, pessoal, for igual a V2, velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, inevitavelmente o sistema vai estar em equilíbrio. Inevitavelmente vai estar em equilíbrio. Tudo bem? Bom, e agora, já que nós abordamos essa temática da reversibilidade, vamos agora falar um pouco sobre o que pode acontecer, ou então o que pode acontecer para que um equilíbrio sofra um deslocamento. Está ali, tá? Uma reação está em equilíbrio, olha mais uma vez, pessoal, quando a velocidade da reação direta é a mesma da reação inversa, ou seja, os reagentes se transformam em produto com a mesma velocidade que os produtos se transformam em reagentes. Isso aí nós já colocamos. E aí você tem a representação geral de um equilíbrio. A mais B produzindo C mais D. Professor, o que é esse A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo? Isso aí são os coeficientes. Tá? E que são muito importantes para a gente montar a equação do deslocamento de equilíbrio. Precisa, certo? Precisa dos coeficientes.
Então é necessário. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, teremos um sistema em equilíbrio, tudo bem? E é bom colocar essa anotação aí, essa representação geral de uma reação em equilíbrio. Então vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos, então tá aí, deslocamento de equilíbrio, né? Vamos falar um pouco agora sobre ele, sobre esses deslocamentos de equilíbrio, tudo bem? Olha, o que é que nós temos para falar tanto sobre ele, né? É que precisa ter condições para que ocorra um deslocamento de equilíbrio. Não é qualquer fator. Professor, e quais são os fatores? Nós vamos ver. A pressão pode deslocar equilíbrio, a temperatura pode deslocar equilíbrio, assim como a concentração dos reagentes, pessoal. A concentração dos reagentes. E te digo mais, né? É um tema, deslocamento de equilíbrio, é sempre recorrente na prova do Enem. Tá? Muito comum mesmo na prova do Enem. Então vamos ficar atento daqui para frente para a gente aprender aonde é que pode acontecer esse deslocamento de equilíbrio. Vamos lá então? Ó. Aí você tem assim, ó. Olha só, olha que informação muito boa, tá? Sobre deslocamento de equilíbrio. Ó, de acordo com o princípio de Le Chatelier, né? Sempre que uma força atuar sobre uma reação em equilíbrio, o deslocamento de equilíbrio irá ocorrer. Sempre. Certo? No sentido de anular essa perturbação e estabelecer uma nova situação de equilíbrio da reação. E quais são essas perturbações, esses fatores? Tá? As perturbações capazes de deslocar equilíbrio são três, pessoal. Três. Variação da concentração, variação da pressão, variação da temperatura. Catalisador não desloca equilíbrio, ele participa somente para acelerar a reação, pessoal. Se eu quiser acelerar a reação, eu posso utilizar catalisadores, mas para deslocar equilíbrio, não. Quais são os três fatores, então? Variação da concentração, variação da pressão e variação da temperatura, tá? E nós vamos apresentar cada um para vocês, cada um desses tópicos para vocês, tá bom? Então, variação da... Não pode esquecer isso aí. A gente vai mostrar como é que a concentração pode deslocar equilíbrio, aumentando ou diminuindo concentração. Como é o efeito da pressão numa reação em equilíbrio. E também como é o comportamento, né, se aumentar ou diminuir a temperatura, para onde é que vai deslocar esse equilíbrio. Tá? Então, para isso, pessoal, eu queria que vocês anotassem, esse aí mesmo anotassem esse slide que é importante, viu? Vamos colocar 2 minutinhos aí.
Ok, meu povo, então tá aí, ó. Vamos então marcar essas três condições aqui para a gente falar, ó. Variação da concentração, temos aí variação da pressão e variação da temperatura, tá? São os três tópicos que tem que ser abordados daqui para frente. Então vamos começar aqui com a concentração. Então nós vamos falar de cada um deles, pessoal. De cada um deles iremos abordar o tema aqui. Primeiro, ó, variação da concentração. Quando a concentração em quantidade de matéria, que é o número de mols, viu? Quantidade de matéria é a mesma coisa que o número de mols, ó. Certo? De um participante da reação é alterado, seja diminuindo ou aumentando, irá ocorrer o deslocamento de equilíbrio, desde que esse participante não esteja no estado sólido, tá bom? Então, a variação da concentração atua principalmente nos gases e no líquido. Assim, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a concentração de um participante for aumentado, ocorrerá o deslocamento de equilíbrio, no sentido contrário ao aumento. Vamos já mostrar para vocês. Porém, se a concentração do participante for reduzida, ocorrerá o deslocamento no mesmo sentido, ou seja, se eu retirar substância, eu estou diminuindo a concentração. Portanto, eu vou deslocar no mesmo sentido de onde da substância que eu retirei a quantidade. Por exemplo, se essa substância estiver no reagente, desloca para o reagente. Se a substância estiver no produto, se eu tirar a substância, vai para o produto. Agora, se eu acrescentar substância, eu estou aumentando a concentração. Se eu acrescento substância no reagente, vai deslocar o equilíbrio para o produto. Se eu adicionar substância no produto, vai deslocar para o reagente. Tudo isso aí eu vou mostrar através de exemplos. Vamos mostrar através de exemplos, tá bom? E é importante demais que você faça as anotações, tá bom? Vamos colocar 2 minutinhos na tela aí. Ok, meu povo? Tá aí. Então tá aí. Olha só. Vamos mostrar agora o comportamento disso aqui, ó. Olha só. A mesma reação que foi apresentada para vocês, ó. A mais B produzindo a B. Aqui são os coeficientes, ó. Tá? Os coeficientes. Preste atenção. O que acontece, ó? Se eu aumentar a concentração de A, o equilíbrio vai deslocar
para o sentido contrário. Se o A está no reagente, vai deslocar para o produto, ou seja, para a direita. Agora, se eu diminuir a concentração de A ou de B, se eu diminuir a concentração de B, como o B está no reagente, vai deslocar para a esquerda, ou seja, no mesmo sentido que ele está. Tá? É ele que está dizendo aí. Tá? Se eu aumentar a concentração, desloca para o sentido contrário de onde eu estou aumentando. Se eu estou aumentando no reagente, eu vou deslocar para o produto. Se eu estou aumentando a concentração do produto, eu vou deslocar para o reagente. Agora, se eu retirar, pessoal, diminuir a concentração de B, eu vou deslocar para o mesmo sentido dele. Se ele está no reagente, vai deslocar para o reagente. Da mesma forma que se eu diminuir a concentração de C, vai deslocar para o produto. Vai deslocar para o produto. Beleza? Isso foi a concentração, né? Concentração. Mas nós temos ao mesmo tempo a pressão. A variação da pressão só promove deslocamento e equilíbrio em que apresente componentes gasosos, né? Que tem a ver com a energia cinética. Já que, quando ela é aumentada, as moléculas ampliam os choques entre si. Tá? E quanto maior o choque, maior a possibilidade de colisões efetivas. E quando a pressão é diminuída, eles diminuem os choques. Então, posso dizer o seguinte, pessoal, da seguinte maneira. O choque entre as moléculas aumenta com o aumento da pressão, porque o volume é diminuído. Se diminuir o volume, aumenta a pressão. Consequentemente, se eu diminuir a pressão, vai aumentar o volume, certo? Então, a variação de pressão está intimamente ligada ao deslocamento de equilíbrio, beleza? Vamos colocar um minutinho na tela. Ok, meus amigos, então está aí a variação da pressão, certo? Variação da pressão influencia diretamente no deslocamento de equilíbrio, certo? Está aí, ó, como é que é a influência da pressão? Ó. Influência da pressão no deslocamento de um equilíbrio. Ó. A modificação da pressão pode deslocar o equilíbrio apenas se ele apresentar um ou mais participantes gasosos. Nós já falamos sobre isso, né? Tem que ser gases. Além disso, não podemos esquecer que a pressão, que é a força exercida sobre a área, e o volume, que é o espaço, né? Então, sempre estão relacionados da seguinte maneira, pessoal. Tá? Como assim? Ó? Tá aí. Essa é a grande ideia. Quanto maior for o volume, menor vai ser a pressão. E quanto menor for o volume, maior vai ser a pressão. Não é verdade? Então, aí, ó. Como é que você fala em volume? Veja bem, aqui eu tenho 1 mol é um volume, mais 3 ó, vai dar 4. 4 volumes. No produto só tem 2. Ó. Então observe que aqui, isso aqui vai ser importantíssimo saber quem tem mais volume do que o outro, porque se a pressão vai deslocar para o sentido menor volume e tal, então nós vamos mostrar isso aí. Tá? Então é importantíssimo que você saiba essa passagem, tá bom? Mas eu vou voltar aqui, porque é uma das influências do deslocamento de equilíbrio, é justamente a influência da pressão, pessoal. Tá? E a pressão está relacionada justamente com o volume, né? A pressão é energia cinética. Tá? Quanto maior a energia cinética, maior vai ser a agitação dessas moléculas. Consequentemente, maior vai ser o número de colisões
efetivas, aí acontece a reação. Então, por isso que a pressão pode sim deslocar equilíbrio, e nós vamos mostrar para vocês na segunda parte da nossa aula de hoje, porque nós vamos fazer uma transição rápida. Nessa primeira parte da aula, nós trabalhamos o conceito de equilíbrio, falamos também das reações reversíveis e irreversíveis, tá? E sobre as condições de deslocamento de equilíbrio. Nós falamos sobre a concentração, estamos falando sobre a pressão. Mas iremos falar também, não terminou ainda, sobre a temperatura. Depois vamos fazer questões, certo? Então vamos fazer aqui um breve intervalo não, transição, vamos chamar assim para a gente continuar 3 minutinhos aí para a gente confirmar nossa término da aula aqui, tá bom? Vamos lá.